Boa tarde a todos e na pessoa do professor Levi Leonido, cumprimentar todo este movimento Mudar por esta iniciativa, que não é a primeira vez e que continua a dar este contributo para nós podermos valorizar cada vez mais o interior. Sem dúvida que aquilo que a doutora Ana Teles acabou de dizer é um exemplo de ação. Eu, como autarca, continuo a dizer que é mais um chavão. Um chavão será sempre, senão não estávamos aqui a discutir isso. Mas obviamente que é também a questão da valorização do interior, tem de ser e tem sido, em algumas situações, também sinónimo de ação. Pena é que sejam a exceção e não sejam a regra. Porque, de facto, e eu ontem não pude assistir a todas as intervenções e corro o risco de me repetir, mas quando eu vi fundamentalmente os meus colegas autarcas, penso que a posição que era unânime. Todos nós concordamos que quer a ação política, quer qualquer outra ação, tem que ser medida pelos resultados. E a verdade é que os resultados do interior de Portugal, da forma como ele é visto como uma conotação negativa, infelizmente, significa que os resultados não têm sido aqueles que nós esperávamos que fossem. E a verdade é que continuamos a privilegiar ações do domínio do paliativo e, de facto, enquanto nós continuarmos a utilizar ações paliativas, o problema nunca será resolvido, pelo contrário, vai-se adiando e sabemos qual é que é esse resultado. E acho que esta observação, daquilo que eu ouvi em quase todos os oradores, tem sido unânime. Sejamos claros, os diagnósticos estão absolutamente todos feitos e bem feitos, porque a conclusão é sempre só uma. Temos um país completamente desequilibrado, temos um país muito virado para a nossa região litoral e temos um vasto território que tem sido muito despovoado, eu não diria desertificado, mas fundamentalmente despovoado e que tem sido muito esquecido. A verdade é essa. Mas não é de agora. Eu penso que isto é uma questão histórica e é uma questão também, muitas vezes, cultural. Mais grave do que isto é que já foram, por diversas vezes, e muitos oradores dos que ouvi ontem apontar, já foram apontadas várias medidas para resolver este problema. Medidas apontadas pelo Movimento pelo Interior, medidas apontadas pela Comissão Independente para a Descentralização e medidas apontadas pelo primeiro trabalho feito para a Unidade de Missão de Valorização do Interior, que na altura era chefiado pela professora Helena Freitas, da Universidade de Coimbra. A verdade é que muito pouco tem sido feito. E a este propósito, penso que é bem revelador as afirmações que eu vou citar da professora Helena Freitas quando deixou a Unidade de Missão de Valorização do Interior. E passo a citar, disse a professora Helena Freitas: a minha frustração foi demasiado grande. Faltou apoio político. O território precisa de uma estrutura política forte. Eu penso que isto que é muito evidente, é muito esclarecedor, exatamente sobre aquilo que foi, por exemplo, o trabalho da professora Helena Freitas, que eu sei que percorreu todo o nosso território, dialogando com os atores locais, seja políticos, seja da sociedade civil, e que resultou exatamente nisto que ela disse. E na minha opinião, a questão é mesmo esta, é uma questão de vontade política. Ou há vontade política, como dizia a professora Helena Freitas, que lhe faltou o apoio político para implementar as medidas preconizadas,
ou há vontade política para que as coisas possam acontecer, umas a curto prazo, outras a médio prazo e outras certamente a longo prazo, ou então nós vamos continuar a discutir eternamente a questão da valorização do interior. Mas quando nós falamos de interior, e eu sou de um município muito, muito pequeno, pequeno em termos de densidade populacional, mas sou muito maior de qualquer concelho do litoral, nós temos que perceber o que é isto do interior. É que não há só um interior. Eu percebo que o interior das capitais de distrito não é muito, muito diferente do interior das sedes de concelhos menos populosos. As diferenças são também aí muito grandes. Há muita, muita desigualdade dentro do próprio território do interior. E deixem-me aqui algumas questões relativamente a estes níveis de interior. Queremos ou não que continuem as nossas aldeias a ser habitadas? Temos que decidir de uma vez por todas se queremos ou não gente nas nossas aldeias. É que os municípios infraestruturaram e têm infraestruturados todos os seus territórios e bem infraestruturados naquilo que é elementar para as populações e daquilo que é competência e depende dos municípios. Mas a verdade é que nós estamos a fazer investimentos nesses territórios e eles cada vez têm menos gente e, portanto, devemos perguntar-nos qual será também a médio prazo ou a curto prazo o resultado desses investimentos. Queremos ou não, como dizia ontem o professor Luís Ramos, ter massa crítica nas sedes do Conselho. Pode levar, eu já faço isso. É fundamental nós percebermos estas realidades para sabermos aquilo que queremos no futuro muito próximo para os nossos territórios. Queremos ou não serviços básicos de proximidade à população. É isto, de facto, que nós temos que nos questionar e que eu me questiono permanentemente, que é o que é que o nosso Estado, entendamos governo, porque Estados somos todos, o que é que o nosso governo pode fazer para alterar a atual situação. Eu acho que pode fazer muito. Tem que haver, repito, a vontade genuína, a vontade política. E há uma questão fundamental. Não podemos abandonar os territórios. Um território despovoado será sempre um território de ninguém, com o qual ninguém se vai identificar, que vai perder a sua identidade, porque a identidade dos territórios sem pessoas fica completamente destruída. Uma urgência, como revela o Joaquim Martins, correspondente da CMTV em Londres. Peço desculpa, Dr. Jorge, temos alguns E, portanto, estava eu a dizer que é absolutamente urgente um planeamento sério para o país em geral e para estes territórios do interior em particular. Um planeamento que implica uma articulação muito estreita entre o poder central, entre o poder intermédio, estou a referir-me às comissões de coordenação, em nível entre as autarquias, entre as universidades, entre a ciência, entre a sociedade civil. E este planeamento não tem existido. São muito raras aquelas reivindicações que nós fazemos e que depois vemos plasmadas nos documentos finais, por exemplo, das estratégias de desenvolvimento e naquilo que falamos agora do Portugal 2030. Não é por falta de reivindicação, não é por falta de alertar os órgãos de decisão. E o que nós verificamos é que muitas vezes vemos o governo a ir numa direção, vemos depois as autarquias a irem noutra direção. Ora, quando cada um puxa para seu lado, o resultado nunca será positivo. A verdade é que hoje nós temos um grande problema no nosso país, que é um problema da desigualdade. A desigualdade também no acesso às oportunidades. E obviamente que territórios de interior,
de muito baixa densidade, esta falta de oportunidades é ainda mais gritante e eu diria que a curto prazo pode e está, na minha opinião, a pôr em perigo a própria democracia como nós a concebemos desde 1974. A verdade é esta que passaram 47 anos do 25 de Abril. E se a Revolução de 74, e bem, serviu para pôr fim a um regime e instaurar um regime novo, que só tinha durado 40 anos e foram anos a mais, obviamente, a verdade é que passaram 47 anos e nós temos exatamente as mesmas estruturas, exatamente a mesma organização do Estado, nada mudou. Eu não acredito que um mundo em constante e acelerada mudança, designadamente nestas 2 últimas décadas, a estrutura organizativa do Estado não se tenha atualizado. Podemos ter a digitalização, podemos ter estes meios que nos permitem estar em Vimioso e estarem por todo o território e aí na aula magna da UTAD, mas a verdade é que não mudou absolutamente nada na organização do Estado. E é por isso que eu sou defensor, como muitos outros, de uma reforma profunda do Estado, de uma revolução de políticas do Estado. Eu acho que nós necessitamos urgentemente de uma revolução de políticas e de uma verdadeira reforma na nossa organização do Estado. Chamem-lhe regionalização, chamem-lhe outras coisas quaisquer. Nós temos sempre esta ideia de falar de interior, de regionalização, estes sim chavões, que depois muitas vezes nos impedem de termos uma ação prática e construtiva para resolver os problemas. Eu acho que era absolutamente fundamental nós discutirmos que modelos de regionalização. Mas se queremos a regionalização, qual é o modelo? Ainda ninguém apresentou ao país qual é ou quais são os diferentes modelos de regionalização. Se tiver que ser a regionalização, se tiver que passar por trazer serviços, trazer decisão política, como aquilo que dizia a professora Helena Freitas, que faltavam exatamente no território estruturas políticas fortes. Porque a verdade é que o grande poder de decisão, nós sabemos, continua concentrado na capital do país, no Terreiro do Paço. Eu não diria em Lisboa, digo mesmo no Terreiro do Paço, porque o Conselho e a cidade de Lisboa certamente não têm culpa deste centralismo. E, portanto, não sei porque é que nós não poderemos fazer algum tipo de experiência. Está a chegar ao seu tempo. Peço desculpa, não se termino já. Porque é que nós não podemos ir experimentando alguns modelos que permitam, obviamente, tirar conclusões, fazer experiências para depois irmos fazendo caminho nesta alteração de organização do Estado. Eu repito, o Infarmed mudou para o Porto? Não mudou. O ICNF continua na capital do país? Continua. A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural continua na capital do país? Continua. As faculdades de Medicina Veterinária continuam nas grandes cidades do país? Continuam. Exatamente onde aquilo que eles gerem não existe nestas grandes cidades. E permitam-me só terminar com esta questão. Ontem o reitor da Universidade da UBI, o professor António Fidalgo, falava da importância que foi levar a Faculdade de Medicina para a Covilhã e de levar serviços para o interior. É exatamente disso que se trata. Quando o setor privado nestes territórios tem um desenvolvimento muito fraco, tem de ser o Estado a ir para esses territórios. E deixem-me dar o exemplo do meu concelho e deixava aqui esta alerta. Como é que é possível que no século XXI, com todos os meios que há ao dispor, em Vimioso não exista ensino secundário? O que o governo faz é dizer aos jovens deste concelho: não vivam aí, vão-se embora, porque vocês aí não têm futuro. Nem ensino secundário. Reparem, estou a falar de escolaridade obrigatória. Escolaridade obrigatória não existe no meu concelho.
Qual é a estratégia de desenvolvimento para isto, se não há o básico, que é a educação, que é o ascensor social de toda uma comunidade? Não existe. E, portanto, eu deixava este alerta. Eu tenho alunos a frequentar o ensino secundário noutros concelhos, designadamente em Bragança, e que pagam 250 a 300 euros por mês, os pais, para frequentarem o ensino secundário, quando o ensino secundário, diz a lei, que deve ser universal e gratuito. Onde é que está a gratuitidade? Qual é o modelo de desenvolvimento para estes territórios, quando é o próprio Estado, o Governo, o primeiro a abandoná-los e o primeiro a deixar as populações, estas mais frágeis, os jovens e as suas famílias, à sua sorte? Eu quero dizer que, digo sempre isto, relativamente às questões da valorização do interior, eu sou um cético, muito cético, mas continuo a ser um cético otimista, porque como autarca tenho que ser o primeiro a acreditar que é possível mudar, como o vosso movimento tem esse nome, e mudar definitivamente para a valorização destes territórios que estão impecavelmente infraestruturados, que têm níveis de qualidade de vida em função das variáveis que quisermos considerar fundamentais, mas que obviamente não podem ter no poder central um obstáculo ao seu desenvolvimento quando deviam ter um aliado. Por isso, temos que ter muita mais ação para valorizar o interior, para que ele deixe de ser definitivamente um chavão. Muito obrigado, boa tarde a todos.